Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu gostaria de ler aqui em Atos dos Apóstolos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa palavra aqui do Pentecostes é uma palavra assim que muitos acreditam, outros não acreditam, mas eu acredito. Eu acredito porque já tive muitas experiências boas quanto em falar em outras línguas. Antigamente, eu achava que você teria que ir para a igreja, sentir aquele arrepio, sentir aquela vontade de chorar e um louvor, uma coisa e outra, e aí você falava em línguas. Mas depois, estudando a palavra, vendo testemunhos daquele pastor David Robertson, uma coisa assim, ele falou que descobriu sobre as línguas estranhas tendo um propósito de oração. E quando ele já tinha cansado de orar em português, ele começou a orar em outras línguas. E ele foi orando, 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 e Deus começou a enchê-lo de poder, de dons de cura, dons de revelação, dons de maravilhas, muitas coisas, né? Essa é uma outra parte. Mas eu quero dizer que depois que eu comecei a praticar línguas estranhas, limpando a casa, sem sentir nada, simplesmente eu lavando a minha louça, eu começava a glorificar a Deus e falando em línguas estranhas. A mente da gente pensa outras coisas, mas não é para a mente entender. Porque aquele que fala em outras línguas fala diretamente com Deus. A sua mente não entende. Então você está falando com Deus e você está fazendo a perfeita oração. A oração mais perfeita que você está fazendo é quando você está orando em outras línguas. E eu já tive experiências maravilhosas. Certa feita eu estava limpando a casa e ouvindo pregações sobre falar em outras línguas. E aí isso me motivou a falar em outras línguas, e eu fui limpando a casa, falando em outras línguas, e fui. E eu percebi que crises de ansiedade não estavam ocorrendo mais. Não estavam ocorrendo mais as crises de ansiedade. Então eu percebi que depois que eu comecei a ter essa prática de orar em outras línguas, né? Independente de ir para a igreja, independente de você sentir alguma coisa, algum arrepio, algum louvor, você está fazendo a perfeita oração. Você está tendo um acesso perfeito com Deus. Você está se edificando, edificando-se a você mesmo. Também tem outra experiência que às vezes eu não conseguia dormir e eu virava pro cantinho assim e começava a orar em outras línguas, baixinho, sabe? Baixinho assim, só mexendo os lábios e falando em outras línguas, sabe? Quando eu desmaiava. Então a oração em outras línguas é para você, é para o seu dia a dia. Não é só quando você vai para a igreja e sente lá um mover de Deus e você começa a falar. Não, é uma arma espiritual. É uma arma espiritual. Eu sempre vou para o meu trabalho, muitas das vezes eu me esqueço, mas eu já vou orando, falando em línguas, porque Deus entende. O inimigo não entende quando você está falando em outras línguas. Às vezes você está orando pelo filho, você está orando por alguma coisa lá no futuro, né? Você está orando por uma coisa lá do seu passado que precisa ser resolvida dentro de você, alguma coisa interna.
né? Algum trauma, alguma tristeza, alguma emoção, alguma coisa. Você pode estar orando por livramento, você pode estar orando por qualquer coisa, mas a oração em outras línguas é a oração perfeita. Você fala com Deus, você ora de fato, você ora de fato. Então, eu comecei a perceber muitas coisas boas, positivas, quando eu começo a orar em outras línguas. E é tão bom você saber que você está orando, falando mistérios com Deus. Ninguém entende, ninguém, só Deus. Você não sabe o que você está falando, o que você está orando ali. E muitas das vezes as pessoas falam, eu não vou orar. Por quê? Porque eu não sei o que eu estou falando. Mas tudo que você está orando em outras línguas é para benefício seu ou é para benefício de alguém. Não é coisa ruim, é coisa boa. Você está fazendo a perfeita oração. Você está se edificando. Quando a gente se edifica, a gente fica mais forte espiritualmente. Aconteceu uma coisa comigo ontem. Ontem eu estava muito cansada do trabalho, que eu sou professora infantil, do ensino infantil. E as crianças são muito agitadas, tem muita inclusão, e você chega em casa tipo que devastada, você não quer fazer nada. E está tendo campanha de oração na minha igreja, e eu falei, eu vou, mas eu estou cansada, Deus. Pois então, teve o período de oração. Nós oramos e eu peguei para orar em línguas. Fiquei orando em línguas ali, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Cheguei em casa, eu tive uma disposição que eu não sei da onde que veio. Veio do céu, porque eu fui fazer feijão, fui fazer carne de panela. Resumindo, fui fazer janta. Já era mais de 9 horas da noite. Então eu estava, antes de ir para a igreja, eu estava muito cansada. Depois eu recebi um renovo de Deus, do céu. Depois que eu orei em outras línguas, eu fui renovada, eu fui edificada. Parece que eu tinha tomado um energético, alguma coisa, um pó de guaraná, alguma coisa. Eu só sei que eu fui direto para a cozinha fazer a janta. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu estava tão derrubada, tão acabada, tão cansada. E Deus me renovou através das línguas estranhas. Comece a orar. Comece a orar em outras línguas. Comece, não tenha medo. Não tenha medo, porque você vai se edificar. Você vai ter mais contato com Deus. Você vai fazer a oração perfeita. Segundo a palavra de Deus, a oração perfeita. Você pode estar orando por coisas que você nem sabe. Por coisas que você não sabe. Você está falando com Deus. Entendeu? É a oração perfeita. Comece a orar. E se você não é batizado com o Espírito Santo, peça a Deus que Ele pode te dar. Louvado seja Deus. Então são coisas maravilhosas que acontecem com a gente quando nós começamos a orar em outras línguas. Você fica mais perto de Deus, você se aproxima do Criador, do Deus tão maravilhoso que te formou, que me formou. Então, essa é uma palavra que eu queria passar para vocês, porque é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa, é um dom, é uma prática, é uma ferramenta que serve para tudo na sua vida. Está triste? Começa a louvar, começa a falar em outras línguas. Você tem alguma coisa para resolver?
começa a orar em outras línguas. Você tem uma reunião importante, falar com alguém, alguma coisa, começa a orar em outras línguas. Tem também outras ferramentas que nós cristãos devemos usar. O jejum, a leitura da palavra, todos os dias nós temos que meditar na palavra. E vigiar, nós temos que vigiar. Antes de orar de qualquer coisa, temos que vigiar, principalmente vigiar nossas palavras, vigiar nossa boca. Oração, jejum e oração em outras línguas. Essas coisas nos ajudam a conquistar tudo que nós queremos. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado quem estiver vendo. E assim eu abençoo a tarde de todos vocês no dia de hoje. Muito obrigada.